TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, mais um Direto ao Ponto começando, e o tema de hoje é o simbolismo do Pequeno Príncipe. Esse livro tão importante que marcou a infância de muita gente, hoje em dia está nos cinemas fazendo grande sucesso, e a gente vai falar aqui hoje sobre o simbolismo psicológico e principalmente filosófico dos personagens, dos cenários, tudo que compõe essa história. E para fazer essa reflexão aqui hoje com a gente, a professora de filosofia da Nova Acrópole, Lígia Garcia. Seja bem-vinda, Lígia. Obrigada, Tassiana. Pois é, e você lá na Nova Acrópole deu uma palestra sobre isso, né, sobre o simbolismo do Pequeno Príncipe. Eu queria que você falasse, assim, de uma maneira geral para a gente primeiro, e depois a gente vai explorando cada símbolo, sobre a importância do Pequeno Príncipe, dessa obra, que é muito mais do que uma literatura infantil, né? É sim. Em Nova Acrópole nós estudamos que existem conhecimentos que são atemporais, né, que independe do espaço e do tempo. Então todos os homens viveram e vivem em todas as épocas. E o Pequeno Príncipe traz um pouco desses conhecimentos, desses ensinamentos, né? E a gente vê que todos os elementos que existem no Pequeno Príncipe, os personagens, os planetas, de alguma forma existem dentro da gente. E por isso que a gente se identifica tanto com essa obra. Independente da idade, né? Independente da idade, para qualquer ser humano. Porque é uma coisa bem interessante de se fazer, por isso que a gente trouxe esse tema aqui, é que essa obra, ela é uma obra tão importante, uma obra de arte literária mesmo, que ela pode ampliar a nossa visão sobre a vida, né? Então, por isso que eu falo que não é um simples livro infantil, né? Inclusive, é muito legal ler O Pequeno Príncipe depois de adulto. E à luz da filosofia é mais legal ainda, que é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então vamos ao primeiro simbolismo, que é o encontro do aviador com o Pequeno Príncipe. Sim. Lá no deserto, né? O aviador, ele simboliza nós, né? E quando a gente está sem respostas na vida, mas que a gente busca profundamente, elas começam a surgir, começa a despertar o que chamamos do Pequeno Príncipe, o eu filósofo dentro de nós, que, como se repete várias vezes na obra, o Pequeno Príncipe, ele nunca desiste de uma pergunta. Então, isso é muito próprio de um filósofo, porque ele passa pela vida e não se contenta de não ter as respostas que ele precisa, né? Então, o Pequeno Príncipe é o símbolo desse eu filósofo que desperta dentro da gente, que a gente busca por respostas na vida. Esse eu filósofo, né? Ou seja, todos nós temos isso dentro da gente, né? Essa busca constante por respostas, né? Incessantes perguntas, e isso eu acho que a medida, lógico que continua, porque é da natureza humana, mas isso é mais próprio das crianças, né? Assim, tanto que ele faz até dedicatória do livro, ele coloca, ele dedica a uma pessoa, mas ele dedica a criança que essa pessoa foi um dia. Isso, né? Porque na verdade a gente tem que resgatar essa criança, né? Porque a criança é um símbolo de pureza, daquela que se encanta com tudo na natureza, porque às vezes a gente passa pela vida e aí acha que já conhece tudo, mas a natureza é sempre um grande mistério, a gente sempre olha para ela e consegue encontrar muita coisa, né? Muitas respostas. E as perguntas que nós temos todos os dias por exemplo, como lidar com aquela pessoa? Como passar por essa situação sem me deixar envolver por ela? Né? Como lidar com os meus medos, com minhas angústias, com um certo desespero que eu tenho em relação à vida, com a insegurança, né? Então, essas perguntas, mesmo depois de grande, nós continuamos com elas. E se muitas vezes a gente não encontra respostas para elas, a gente se perde e a nossa vida não faz mais tanto sentido. Então, inclusive né? Qual o sentido da minha vida? Para que ela vale? Qual a minha missão aqui? Isso também é um pouco do que a filosofia traz e um pouco do que o Pequeno Príncipe também nos ajuda a compreender. Pronto. Agora vamos assim, esse momento do aviador, né, que ele encontra o Pequeno Príncipe, pede para desenhar um carneiro e não desiste, né, das perguntas e nem dos pedidos dele. Mas ele lembra, assim, ainda no começo do livro, da rosa dele, né?
Essa relação com a rosa também é muito simbólica. Ah, sim. A rosa, ela representa esses desafios que a vida nos coloca, né? Porque o Pequeno Príncipe vivia no seu mundo e tudo era muito bom. Porque o Pequeno Príncipe, ele tem muitas virtudes, né? Tem muitos tesouros dentro dele. Então ele vivia em harmonia no seu mundo. E quando a rosa chega, apesar de toda a beleza e todo o encanto que ela tem, ela traz um desafio com ela. Porque ela é difícil de se lidar com a rosa, apesar de toda a beleza e encanto dela. Então, é um pouco ela representa o desafio da vida, que a vida nos coloca para que a gente dê um passo mais em direção a nós mesmos, em direção ao nosso coração. E encontre as respostas que a gente está precisando. É um empurrãozinho que a vida dá para dizer assim, você precisa crescer mais, você precisa ser mais. Então, a rosa representa isso, o desafio da vida, para que a gente viaje o universo e encontre as respostas que precisamos. E talvez represente, então, essa busca pelo essencial? Sim, e esse essencial pode representar um pouco do nosso coração, da gente em direção a nós mesmos, né? Porque é como se existisse várias vozes, vamos dizer assim, dentro da nossa cabeça, né? Que fulaninho é assim, mas tem esse outro lado que também é bom, que eu deveria agir assim, mas não posso, né? Assim, a honestidade, tem muitas coisas por trás, né, da nossa mente. Então, quando a gente busca o essencial e segue esse eu mesmo, aquilo que no fundo a gente sabe o que é certo, então isso é o que é importante, isso é o que é válido. Tem até uma frase que é uma das mais famosas, né, do livro, que é o essencial é invisível aos olhos. E essa frase, ela é amplamente, agora com o filme, né, ela está rodando cada vez mais aí as redes sociais. E daí vamos falar um pouquinho sobre essa frase do essencial? Então, que a gente vai colocar aí nos nossos caracteres, mas vamos lá. Para você lembrar, para você que está em casa lembrar dessa frase linda, mas é uma frase assim bem característica do Pequeno Príncipe. Que inclusive o Pequeno Príncipe tem no 7º planeta, que é o planeta Terra, né? Que simboliza um pouco das sínteses que ele vai fazer quando ele passa por todos os outros planetas e onde ele aprende os ensinamentos de fato, os mais importantes, né? E essa frase é uma das mais marcantes do Pequeno Príncipe e eu diria que o coração do livro, né? Porque mostra que a nossa vida, ela é como se fosse uma ilusão, né? E ilusão significa que é passageiro, que acaba. Então, por mais que a gente crie laços com uma pessoa ou goste muito de uma coisa, ou, né, dos nossos parentes, pais, filhos, um dia aquilo vai se acabar, né? Aquele corpo, aquela situação, aquela experiência, ela se acaba, ela se vai. Mas ela se torna essencial, né? E quando a gente consegue estar atento o suficiente para aprender o que ela veio nos ensinar. Então, para conseguir captar o que há de essencial nela, que é invisível aos olhos, mas que é o que é eterno e é o que é mais real do que isso que passa. Porque se passa, é ilusão. E acaba remetendo também um pouquinho ao final do livro, né? Que é quando o Pequeno Príncipe morre ou desaparece, ou talvez nunca existiu, né? Que a gente estava vendo ali, mas realmente é muito emocionante o livro todo. E no final, né, quando a gente lê quando criança, eu pelo menos quando li, e vi aquela parte que ele tombou devagarinho como uma árvore, eu fui me trancar no banheiro para chorar. Eu li quando eu tinha uns 8 anos. E me emocionou muito aquilo. Daí hoje a gente podendo ver com outros olhos, né, o quanto significa o fato dele ter morrido ou não ali naquela situação. Na verdade, é o que menos importa. Porque o fato dele estar vivo dentro de cada um de nós já é uma prova de que ele viveu, né? De que apesar de não ter, vamos supor, de não ser real como a gente entende o real, de ter um corpo em si, de ter realmente acontecido aquilo, mas o fato da gente estar vivendo isso dentro e aprendendo com ele e vivendo o que é essencial, que é todos os ensinamentos que ele traz, isso sim é o que é realmente importante e é o que é realmente válido, né? Porque quando no final do livro, quando
o aviador ele se questiona em relação a se tudo aquilo que ele viveu com o Pequeno Príncipe não era um sonho, a frase que vem é justamente essa: o essencial é invisível aos olhos. Então, o que realmente importa não é se ele existiu ou não, mas tudo aquilo, o que ele representa e o que ele deixou, né? Tudo aquilo que ele fez a gente refletir, né? É. Agora vamos assim, ainda no comecinho, aquela parte dos baobás, né, e dos vulcões, que é a parte que ele fazia a manutenção lá do planetinha dele. Daí o que significa os baobás e os vulcões? Interessante, porque os baobás é uma das partes do livro que é, digamos, a mais alarmante, né? Que ele faz, que ele repete muito que é pra gente ter cuidado e que o aviador que não sabe desenhar diz que é o desenho mais bonito e mais encantador porque é para chamar atenção para esse momento. E o símbolo do baobá é justamente os pensamentos. Sempre que a gente ler baobá, pense para que a gente se remeta aos pensamentos. E os pensamentos maus, assim, né? Tipo, morbidez, críticas, especialmente as críticas. Que nos aprisionam, né? Que nos aprisionam. Que tem até aquela imagem dele no baobá. Né, aliás, se crescesse os baobás, né, tomaria conta do planetinha dele. Esse livro é o meu, quando eu tinha 8 anos. Sim, daí representando quando a gente se prende, né, a esses pensamentos negativos. Porque, inclusive, tem um livro chamado Caibalion, que é um livro egípcio, né, que diz que o mundo é mental. Então, quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um pensamento e a gente se fixa nele, é aquilo que dá a tônica da nossa vida. Então, muitas vezes, a gente se aprisiona a um pensamento e alimenta ele constantemente, né? Todos os dias, muitas vezes sem perceber, sem ter consciência disso. E isso, muitas vezes, nos leva a ter decisões, a fazer escolhas na vida que depois a gente venha a se arrepender, né? E quando a gente se dá conta, já é um baobá gigantesco. Que não tem mais como prevenir. Que não tem mais como... que não é mais tão simples arrancar se fosse uma mudinha no início, né? Por isso que ele diz que é para se ter muita disciplina, que é para estar muito atento, para sempre tirar o baobá ainda quando é pequenininho. Ou seja, sempre que eu tiver um pensamento de crítica, de morbidez, né, de dúvida, de insegurança e etc., é para eu estar atento a mim mesmo, dentro de mim, e retirar esse pensamento e cortar ele e substituir por outro que seja mais nobre, mais coerente, né? E alimentar esses outros pensamentos, né? E regar e cuidar desses pensamentos que são positivos, que são bons. E que vão interferir diretamente na nossa qualidade de vida. A gente já acabou o primeiro bloco, tão rapidinho, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre os outros símbolos do Pequeno Príncipe. Até daqui a pouco. Fique atento aos primeiros sinais do câncer infanto-juvenil. Os tumores no cérebro são o segundo, terceiro mais frequentes tumores ali entre os linfomas e o tumor cerebral. E os sinais e sintomas mais frequentes são que a criança parece ter uma regressão do aprendizado. Quer dizer o quê? Então ela já andava, já corria, já brincava, ela começa a tropeçar, ela começa a ter perda do equilíbrio, ela tem dificuldade às vezes de andar, ela volta a engatinhar. Então é como se houvesse realmente um retrocesso no aprendizado motor. Quando ela é maior, o que acontece? Quais são os sinais mais frequentes? São a criança que começa a tropeçar, começa a ter dificuldade na escola de prestar atenção. Ela tem também, às vezes, um desvio no olhar, né? O olhinho fica estrábico, que a gente chama também conhecido popularmente como vesgo, né? Então, ela não tinha e ela passa a ter. Então, é evolução, houve uma mudança de comportamento. O grande problema é que, às vezes, por exemplo, a cefaleia, a dor de cabeça, que é bem frequente no tumor cerebral, vem com vômito, vem com mal-estar, e às vezes esses pacientes são tratados como se fosse uma infecção do intestino,
que vem acompanhado com esse quadro de mal-estar, de vômitos, e na verdade acaba acontecendo um atraso no diagnóstico do tumor cerebral. Então aquele vômito, aquela cefaleia, aquela tontura, uma criança que está tropeçando muito, tem que ficar alerta porque pode ser um tumor cerebral. A TV Câmara apoia o Setembro Dourado. Os assuntos em destaque no noticiário debatidos em detalhes aqui na TV Câmara. Comitê de Imprensa, o seu programa de entrevistas, todo sábado às 7 da noite. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. De volta, e hoje falando sobre o simbolismo do Pequeno Príncipe, essa obra literária tão importante e que pode ajudar muito nas reflexões sobre a vida da gente. Para falar sobre isso, hoje Lígia Garcia, professora de filosofia da Nova Acrópole. Bom, Lígia, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre o simbolismo dos baobás, a gente falou um pouquinho da rosa, agora vamos falar um pouquinho sobre os vulcões e também sobre aquela frase que acho que também tem a ver com a manutenção do Pequeno Príncipe, do planetinha dele, que fala que a gente tem que suportar 2 ou 3 larvas para poder ter acesso às borboletas. É mais ou menos assim, né, a frase? É isso mesmo. Bem, o vulcão é simboliza um pouco dessa disciplina, né, que o Pequeno Príncipe tem que ter, que nós, enquanto filósofos, né, esse despertar de busca pelas respostas, né, devemos ter essa disciplina de cuidar de tudo aquilo que está ao nosso redor, né? E a das larvas é que é necessário muitas vezes a gente olhar um pouco para dentro de nós mesmos, né, e tentar suportar essas larvas, né, esses defeitos, aceitar nós mesmos e transcender a isso e buscar respostas para isso, para dar mais um passo em relação, né, ao melhor de nós, e daí então essas borboletas vão surgir. Porque é necessário que a gente encare esse desafio de entrar em nós mesmos e buscar por respostas para que essas borboletas possam surgir. E muitas vezes isso simboliza a nossa relação com as outras pessoas, porque as outras pessoas mostram muito em relação a nós mesmos, né? Quando a gente observa as outras pessoas agirem, é como estar se observando a si mesmo. Então, quando a gente começa a criticar alguém, por exemplo, é importante que a gente olhe para a gente e diga, em algum aspecto, eu ajo como ela. Isso. É até uma frase de Freud, né? O que te afeta no outro é seu, né? Exato. Se a gente começar a ver assim, o que está me irritando em determinada pessoa, pode procurar, que talvez você não precise nem procurar muito, que você vai encontrar isso em você. Então a gente tem que ser capaz de suportar as larvas na gente mesmo e no outro, né? Para que a gente consiga se desenvolver, passar por cima disso, né? Elaborar isso, não passar por cima no sentido de evitar, mas se defrontar com isso, encarar e ter acesso às borboletas. Né? É muito linda mesmo essa frase. E daí o Pequeno Príncipe deixa o planetinha dele lá, né? O B612, e vai viajar o universo. E ele para em alguns planetas simbólicos também, né? Sim, como tudo no Pequeno Príncipe, na verdade, como tudo em nossa vida é simbólico, né? Quando ele não consegue mais viver tão harmonicamente em seu planetinha, né? E busca por respostas para conseguir compreender a rosa e viver bem com ela, ele então decide que não vai mais ficar no seu planetinha simplesmente, que ele vai viajar pelo universo em busca dessas respostas. Se expandir, né? Tem a ver com o movimento de expansão, né? Que todo mundo faz. Exatamente, né? De crescimento. De buscar por si mesmo, de buscar pelo melhor de si, né? Uhum. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim, onde moro, se caminho sempre em frente, nunca vou a lugar nenhum.
Então, é como o próprio B612, ele é pequenininho. E aí, cada planetinha desse representa nosso planetinha dentro, né? É esse mundo interior que existe dentro da gente. E se a gente sempre se limita a isso, a gente sempre fica dando voltas no nosso pequeno planetinha, ou seja, não olha nem 5 palmos além do seu umbigo, né? Que tem essa frase muito famosa. A gente não tem condições de encontrar as respostas que a gente precisa. E muitas vezes fica dentro de um biombo, como a Rosinha ficava, sem ter relações com outras pessoas, sem criar esses vínculos, esses laços, né? E sem ampliar a nossa visão, né? E sem ampliar a nossa visão, só exatamente. Vivendo, é como se fosse vivendo automático, né? Que é o que ele fazia, né? Cuidava dos vulcões, da rosa, da manutenção básica da vida. E quando ele vê que só aquilo não é suficiente para ele, como ser humano, né? Porque ele era um ser humano meio, né? E daí, no sentido nosso, que a gente pode pegar o simbolismo, é de vamos nos expandir como ser humano. A vida não pode ser só comer, dormir, trabalhar, né? Exatamente. A vida é muito mais do que isso. Tem uma ideia que eu acho muito interessante, né? Que a gente vive um pouco lá em Nova Acrópole, que sempre a gente fala que o que é necessário? Nascer, crescer, né? Reproduzir, morrer. E assim, se a gente for olhar na natureza, as plantas fazem isso, os animais fazem isso. E aos seres humanos, cabe apenas isso? Né? Por que será que a gente veio dotado de tantos recursos, né? Para ficar só nesse âmbito mais primitivo, digamos assim, né? Cada coisa, né, corresponde àquilo. Cada ser, cada reino tem algo que lhe corresponde. Isso, e que cumpre a sua missão, que lhe é próprio. A nossa missão, será que acaba aí? Será que se a gente só nasce, cresce, reproduz e morre, a gente vai estar satisfeito com isso? Isso é a natureza humana? Não, a gente sempre busca por mais, né? Não é por isso que a gente tem um cérebro desse tamanho, né? Bem provavelmente não. Então, e daí ele começa a viajar e são simbólicos alguns planetas. Você pode pensar um planetinha pra gente, um desses planetas que ele visita, tem o vaidoso, o autoritário. Isso. Tem o ascendedor, né? Que ele busca... Que é um dos planetinhas que o Pequeno Príncipe mais gosta, porque ele diz, é muito interessante, de todos os que eu visitei, ele poderia ser um dos meus amigos, porque ele vê no ascendedor uma fidelidade muito grande a algo que é maior do que ele mesmo, né? Maior do que o próprio ascendedor, que é uma ideia de, por exemplo, uma ideia simples de cumprir uma missão dele, que é acender e apagar o poste. Só que o problema é que ele vive um regulamento, né? E vive aquilo fielmente, só que não se adapta às circunstâncias. Porque as circunstâncias mudam e o regulamento permanece o mesmo, só que ele fica ali rígido. Bitolado naquilo. E a gente tem muito disso, né? Muito. Porque muitas vezes a gente aprende alguma coisa e pronto, deu certo naquelas circunstâncias e a gente acha que aquilo que a gente aprendeu sempre vai dar certo em todas as circunstâncias vindouras ainda. Pega um modelo e tenta aplicar em ao tudo, longo da né? vida. É como, por exemplo, criar um filho. Eu não posso criar um filho do mesmo jeito que eu trato um, tratar o outro, porque são dois mundos diferentes. A essência mesma da educação, de trazer o melhor deles à tona, né? Porque isso é o verdadeiro significado de educar. Mas até porque eles são singulares. Esse negócio de, eu criei meus filhos igual. Não criou. Tá? Você era uma pessoa diferente, eles são uma pessoa diferente, são pessoas diferentes, né? Exatamente. Então, a gente tem que olhar para cada ser humano e tratar como um ser humano, mas saber que cada um é diferente. Então, é singular. Mesmo que eu vou dar uma resposta tassiana, né? E é a mesma resposta para a outra determinada pessoa, mas a forma muitas vezes que eu vou falar, os exemplos que eu vou usar e etc, são totalmente diferentes. Às vezes, como eu vou receber, né? Justamente isso, porque como você é uma pessoa diferente daquela outra, a forma como você vai receber é diferente, né? Então a forma como eu vou lhe entregar aquele aprendizado, às vezes pode até parecer oposto, mas é exatamente em essência a mesma coisa.
É aquela história do essencial é invisível aos olhos. Sim, sim. E daí, vamos agora refletir um pouquinho sobre a raposa. Também é outro ponto alto do livro, né? Que é quando acontece dele se relacionar com a raposa, conhecer a raposa. E vem outra frase linda, que também é simbólica, assim, é uma das marcas do livro, que é o cativar é criar laços, né? Então a gente precisa... Vamos pensar um pouquinho, o que significa a raposa nesse contexto? A raposa, como vários outros elementos do livro, esses ensinamentos, essas experiências da vida que nos traz respostas, né? Que nos traz ensinamentos. Que tudo na nossa vida pode trazer algum ensinamento, basta a gente estar atento, né? Estar presente nos momentos, né? E essa frase em si representa um pouco da nossa... Desse vínculo que a gente deve ter com os outros, porque hoje em dia, por exemplo, a gente se relaciona com várias pessoas, às vezes dentro da nossa casa ou fora, né, no trabalho, quando você vai numa loja fazer alguma compra ou algum serviço, e a gente não se olha mais nos olhos, por exemplo, né? A gente não tem mais um cuidado específico, não pensa mais necessariamente no outro, né? São poucas as vezes... E às vezes poucas pessoas que fazem isso. Então é necessário para que a gente crie um laço com o outro, a gente esteja atento, esteja cuidando dele, né? E mesmo quando a gente nem conhece aquela pessoa, é um pouco desse amor gratuito que a gente tem que cultivar dentro da gente amar o outro, mesmo quando a gente nem o conhece, simplesmente por ser um ser humano, simplesmente por fazer parte de nós, de alguma forma. Sim, ser nosso parceiro de jornada ou simplesmente cruzar o nosso caminho. E a frase um pouco ampliada é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Exatamente. Ou seja, também é o nosso compromisso com o outro, né? Agora, Elígia, a gente está chegando já ao final do nosso programa e você deu essa palestra na Nova Acrópole, né? Eu queria que você, só para fechar, falasse um pouquinho mais do trabalho da Nova Acrópole, de como a filosofia, né, ela pode ajudar a gente a ter mais qualidade de vida, a ser uma pessoa melhor, né? E a Nova Acrópole, que é uma instituição sem fins lucrativos, né, tem aqui em Natal e tem lá em Nova Parnamirim também. E como a gente pode ter acesso, qual é o objetivo da Nova Acrópole? Então, a Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica. Em outras palavras, é uma escola de filosofia prática, ou seja, nela a gente resgata todos os conhecimentos da humanidade e busca aplicá-los no nosso cotidiano, né? Porque muitas vezes a gente olha esses ensinamentos de Platão, Confúcio, Plotino, Kant e diz assim: ah, mas isso é muito utópico, ou isso talvez fosse válido naquele tempo, mas na verdade são ensinamentos atemporais, como eu falei no início do programa, que independe de tempo ou espaço, que estão sempre em moda porque são eternos, né? E a gente busca esses ensinamentos para aplicar em nossa vida. Então, é um estudo que é altamente aplicável na nossa vida prática, né? Isso. Então, estudar filosofia, primeiro que filosofia significa amor ao saber, né? Então, quem busca o conhecimento, então, já tem tudo a ver, e aplicar isso na prática mesmo, né? O quanto a gente pode ter uma vida melhor a partir desse conhecimento. E como ela disse, né, dos filósofos que têm conhecimento atemporais, o Pequeno Príncipe também é um desses conhecimentos atemporais. Vocês viram aqui o quanto a gente falou de coisas super atuais e uma obra centenária, né? Quase. Eu sei que tem muitos anos. Tem muitos anos. Também não sei exatamente quantos. Certo, gente. Então eu te agradeço, Lígia, pela presença. Espero que você volte mais vezes com outros temas. E eu agradeço você também aí de casa. Até a próxima. Tchau! TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.